Eles nos disseram para procurar o Éden no alto das montanhas, em vales remotos e esquecidos, talvez em alguma fenda escondida da Capadócia, ou nas terras férteis da Mesopotâmia. Mapas antigos e textos milenares apontam para o leste, para uma terra de 4 rios, um jardim perfeito. Mas e se a verdade estivesse debaixo d'água? E se o paraíso perdido não estivesse esperando para ser encontrado em terra firme, mas selado sob as ondas, um segredo guardado pelas profundezas? Hoje, no Monte que Fala, vamos mergulhar em uma teoria que desafia tudo o que você aprendeu sobre o Jardim do Éden. Prepare-se para uma jornada que vai redefinir a sua compreensão da história e da geografia bíblica. O livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 10 a 14, descreve com precisão a localização do Éden. Ele nos fala de um rio que saía do Éden para regar o jardim e que de lá se dividia em 4 braços. Os nomes desses rios são claros: Pison, Giom, Tigre e Eufrates. O Tigre e o Eufrates são rios conhecidos e ainda fluem hoje, cortando a paisagem do Iraque moderno. Mas e o Pison e o Giom? Onde estão eles? A geografia atual de nosso planeta não nos apresenta um cenário onde esses 4 rios se encontram em um único ponto, formando uma fonte comum que se divide. Esta é a grande lacuna, a peça que falta no quebra-cabeça do Éden. Muitos arqueólogos e teólogos tentaram forçar a interpretação, buscando rios secos ou afluentes menores para encaixar na narrativa. Mas o problema persiste. A topografia atual da Terra simplesmente não se alinha com a descrição bíblica. É como tentar encaixar um quadrado em um círculo. Simplesmente não funciona. Mas e se estivéssemos olhando para o lugar errado? E se a chave para desvendar este mistério não estivesse na terra que vemos, mas na terra que foi engolida pelo mar? Imagine um vale vasto, verdejante, banhado por rios caudalosos, um verdadeiro oásis de vida e fertilidade. Agora, imagine que este vale está hoje a dezenas de metros abaixo da superfície do oceano. Parece ficção científica? A geologia e a paleoclimatologia nos dizem que não. Há cerca de 12.000 a 18.000 anos, o mundo era um lugar muito diferente do que conhecemos. Estávamos no auge da última era glacial. Enormes camadas de gelo cobriam vastas extensões dos continentes, aprisionando quantidades colossais de água. O resultado? O nível do mar global era, em média, uns impressionantes 120 metros mais baixo do que é hoje. Isso significa que muitas das áreas costeiras que hoje estão submersas eram, na verdade, terra firme. E uma das regiões mais dramaticamente afetadas por essa mudança de nível do mar foi o Golfo Pérsico. Hoje, o Golfo Pérsico é um braço de mar relativamente raso, com profundidades que raramente excedem os 90 metros. Mas na era glacial, com o nível do mar 120 metros abaixo, o que aconteceria com este golfo? Ele simplesmente não existiria como mar. Em vez de um corpo d'água, haveria um vale imenso, uma vasta planície aluvial, com seus rios serpenteando por ela, desaguando em um oceano que estava muito mais distante. Este vale, conhecido por alguns como Oásis do Golfo, seria um paraíso. Com o recuo das águas, o clima seria mais úmido e as chuvas mais abundantes, criando um ambiente ideal para o desenvolvimento de uma flora e fauna exuberantes. Pense em um tapete verde se estendendo por milhares de quilômetros, um contraste gritante com os desertos áridos que hoje dominam a região circundante. E é aqui que a topografia do fundo do mar entra em jogo. Mapeamentos detalhados do leito do Golfo Pérsico, realizados para a exploração de petróleo e gás, revelaram algo fascinante.
A estrutura submarina do Golfo não é uma bacia lisa e uniforme. Pelo contrário, ela é marcada por vales profundos, canais fluviais antigos e terraços aluviais. Estes são, sem sombra de dúvida, os leitos de rios que fluíam quando a região era terra seca. E, para o nosso espanto, a análise desses canais submarinos mostra que eles se convergem. Eles se unem em um ponto central antes de se estenderem para o que seria a antiga costa do oceano. Agora, vamos revisitar Gênesis 2. O rio que saía do Éden para regar o jardim e que de lá se dividia em 4 braços. Imagine este cenário no Vale do Golfo Pérsico na Era Glacial. O Tigre e o Eufrates, cujos leitos antigos são claramente rastreáveis no fundo do Golfo, fluiriam por este vale. E os rios Pison e Gihon. Pesquisas recentes, baseadas em imagens de satélite e estudos geológicos, identificaram antigos canais fluviais, que hoje estão secos ou submersos, que poderiam corresponder ao Pison e ao Gihon. Um deles, o rio Pison, é teorizado como um antigo curso d'água que fluía do escudo árabe, talvez correspondendo ao Wadi Batim, um vale seco que hoje se estende por grande parte da Arábia Saudita e Kuwait. O Gihon, por sua vez, poderia ser um rio que fluía do Planalto iraniano, cujos vestígios também são visíveis em mapeamentos geológicos. Quando olhamos para a topografia submarina do Golfo Pérsico, a confluência desses 4 grandes sistemas fluviais se revela de forma impressionante. Eles se encontram em uma área que, durante a Era Glacial, teria sido o coração de um vale fértil. Não é mais uma questão de forçar a interpretação para encaixar a narrativa bíblica na geografia moderna. É a geografia antiga, a paleogeografia, que se alinha perfeitamente com a descrição de Gênesis. Este é um momento de pura revelação. O Éden não estava perdido porque não sabíamos onde procurar, mas porque procurávamos no lugar errado, no tempo errado. Ele estava lá, esperando que a ciência e a tecnologia nos permitissem olhar sob as profundezas e desvendar seus segredos. Mas há mais. O Golfo Pérsico detém as maiores reservas de petróleo do mundo. Pense nisso por um momento. O que é petróleo? Na sua essência, o petróleo é matéria orgânica. São os restos decompostos de plantas e animais que viveram há milhões de anos, soterrados sob camadas de sedimentos e submetidos a imensa pressão e calor. Esses organismos se transformaram ao longo de eras geológicas no ouro negro que move nossa civilização. Se o Golfo Pérsico foi, durante a Era Glacial, um vale luxuriante, um ecossistema incrivelmente rico e fértil, com uma biodiversidade que rivalizava com qualquer outro lugar na Terra, o que aconteceria com toda essa vida vegetal e animal quando o vale fosse submerso? A subida das águas, o que a ciência chama de transgressão marinha, teria coberto esse vale de forma relativamente rápida. Toda a vida que ali existia, as árvores majestosas do Éden, as plantas exuberantes, os animais que habitavam aquele paraíso, tudo isso teria sido soterrado. Camadas de sedimentos, trazidos pelos rios e pelas próprias águas do oceano, teriam se depositado sobre essa vasta biomassa. Ao longo do tempo, sob a pressão colossal das camadas de rocha e sedimento e o calor do interior da Terra, essa matéria orgânica se transformaria. Ela se tornaria o petróleo. Poderia o petróleo do Oriente Médio, que hoje impulsiona a economia global, ser, em parte, os restos fossilizados da floresta perfeita do Éden? Seria a riqueza mineral de uma região tão contestada e cobiçada um testemunho silencioso de um paraíso perdido? A ideia é, no mínimo, intrigante e nos leva a uma nova perspectiva sobre a conexão entre fé, história e geologia. É uma teoria que une a narrativa bíblica
com os mais profundos mistérios da formação geológica do nosso planeta. E tem mais um detalhe que se alinha perfeitamente. Gênesis 2, versículo 12, menciona que na terra de Havilá, onde fluía o rio Pison, há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de ônix. O bedélio é uma resina aromática, mas alguns estudiosos o associam a algo mais concreto: a pérola. A Bíblia, em outras passagens, usa o termo bedélio para descrever algo de grande valor e beleza. E o que é o Golfo Pérsico famoso historicamente por produzir? Pérolas naturais. Desde a antiguidade, as águas do Golfo têm sido um dos principais centros de pesca de pérolas do mundo. Suas águas rasas e quentes, ricas em nutrientes, criaram o ambiente ideal para a formação dessas joias oceânicas. A menção de bedélio e pedras preciosas em Gênesis, em uma região que hoje é conhecida por suas pérolas, não é apenas uma coincidência. É mais uma peça que se encaixa no quebra-cabeça, fortalecendo a hipótese do Golfo Pérsico como a localização original do Éden. A ascensão das águas após o fim da Era Glacial, um evento conhecido como o dilúvio pós-glacial, não foi um acontecimento instantâneo, mas um processo que durou milhares de anos. No entanto, em termos geológicos, foi uma mudança relativamente rápida e dramática. O Vale Verde e luxuriante do Golfo Pérsico teria sido gradualmente engolido pelas águas que retornavam dos polos derretidos. As florestas, os rios, as montanhas e colinas que pontuavam a paisagem, tudo teria sido submerso, selado sob a água e a lama. Este evento catastrófico teria alterado para sempre a geografia da região, apagando da vista humana o local exato do Jardim do Éden. A história nos conta que o Éden era um lugar de perfeição, um jardim de deleites onde a vida começou. E se Deus, em sua infinita sabedoria, tivesse preservado este lugar de uma maneira que o tornasse inatingível para a humanidade caída? Escondido sob as águas, selado pela geologia, o Éden se tornaria um segredo guardado, aguardando talvez o fim dos tempos para ser revelado novamente. Esta teoria do Éden submerso no Golfo Pérsico não apenas resolve a incongruência geográfica dos 4 rios de Gênesis, mas também adiciona uma camada de profundidade e mistério à narrativa bíblica. Ela nos conecta com a história de uma forma tangível, usando a ciência, a paleoclimatologia, a geologia submarina, a formação do petróleo, para iluminar textos antigos. O Éden não é apenas um mito, um conto distante. Ele existe, mas não onde esperávamos. Ele está lá, sob as ondas do Golfo Pérsico, um testemunho silencioso de um passado glorioso, um paraíso selado sob a água e a lama, aguardando o momento certo para revelar seus segredos. É uma visão fascinante que nos convida a olhar para o mundo com novos olhos, a questionar as verdades aceitas e a buscar as evidências que nos levam a descobertas surpreendentes. A história nunca é tão simples quanto parece. E as maiores verdades, muitas vezes, estão escondidas onde menos esperamos. Se você ficou tão fascinado quanto nós com essa revelação e quer continuar desvendando os mistérios do passado, desenterrando verdades esquecidas e conectando a fé com a ciência, então você precisa fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal Monte que Fala. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos investigativos. E compartilhe este conteúdo com todos que amam um bom mistério. Deixe seu comentário. Você acredita que o Éden está no fundo do mar? Sua opinião é muito importante para nós.